A pior parte não foi perder os 300 mil reais. Não foi vender meu carro, nem entregar a escritura da casa da minha mãe para quitar dívida. A pior parte foi ouvir minha filha perguntar com a voz tremendo: Papai, por que você não olha mais para mim? E tudo isso começou com uma roleta girando na tela do meu celular. Um clique, uma aposta, um caminho sem volta. Meu nome é Marcelo Andrade, tenho 38 anos, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. E por muito tempo achei que minha vida estava sob controle. Eu era o tipo de cara que fazia planilhas para tudo, do mercado à viagem de férias. Sempre gostei de ter tudo nos eixos. Tinha um bom emprego numa construtora em Belo Horizonte, um salário estável, plano de carreira. Era casado com a Vanessa há 9 anos, e juntos a gente teve a Luísa, nossa filha, a luz da minha vida. A verdade é que eu me orgulhava de ser um homem confiável, trabalhador, um cara que cumpria a palavra, que pagava as contas no vencimento. Não só de ostentar, nunca fui, mas também nunca deixei faltar nada dentro de casa. Só que por dentro havia uma cobrança constante. Eu me sentia sempre um passo atrás, sempre tentando provar que merecia mais, que dava para ir além. E talvez tenha sido isso que abriu uma brecha, uma fresta minúscula, por onde o vício entrou. Antes de tudo começar, minha vida era simples, mas feliz. Acordava cedo, levava a Luísa na escola, passava o dia no canteiro de obras ou em reuniões e à noite jantava em casa. Vanessa gostava de cozinhar. A gente assistia a séries juntos, fazia planos de viajar para o exterior, compramos um terreno para construir nossa casa dos sonhos. Eu lembro de ter dito uma vez para ela: quando eu tiver 300 mil reais guardados, a gente para tudo e começa a viver. Mal sabia eu que aquele número, 300 mil, ia me assombrar até hoje. As pessoas acham que viciados são irresponsáveis, fracos, perdidos. Eu era o oposto disso. E mesmo assim, caí. E caí feio. A primeira vez que ouvi falar de cassino online foi numa conversa entre colegas de trabalho. Era um papo solto no horário do almoço. Um deles disse que tinha tirado 15 mil reais em uma semana jogando online, só de casa, com o celular. Ri por dentro, mas aquilo ficou na minha cabeça. Porque naquela mesma semana eu tinha perdido um projeto particular que vinha planejando há meses, um investimento de 5 mil reais jogado fora, por causa de um erro bobo. Aquilo me deixou frustrado, derrotado, e com a sensação de que eu precisava virar o jogo. Eu queria provar para mim mesmo que ainda estava no controle. Eu só não sabia que o que parecia ser uma solução rápida ia ser o início do fim. A primeira vez que entrei num cassino online, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Não era uma decisão planejada, muito menos um passatempo. Foi impulso, foi revolta. Tinha acabado de levar um prejuízo de 5 mil reais em um projeto que eu mesmo propus para a empresa. Um cálculo errado, uma entrega atrasada, um cliente que desistiu. Não era só o dinheiro. Era o meu orgulho que tinha tomado um tapa na cara. Me senti incompetente, pequeno. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela casa enquanto Vanessa dormia com a Luísa. Peguei o celular e entrei no Google, sem nem saber o que procurar direito. Digitei: como recuperar dinheiro rápido. E entre os links milagrosos apareceu um banner chamativo: ganhe dinheiro de casa jogando roleta ao vivo. Cassino online 24 horas, saque imediato. Cliquei. Só por curiosidade, pensei. Só para ver. Mas foi ali que minha vida começou a descer uma ladeira sem freio. O site era chamativo, tinha uma música envolvente, uma mulher sorridente do outro lado da tela, como se estivesse ao vivo, girando uma roleta. Tudo era muito bonito, muito rápido. Parecia seguro, profissional. E o mais perigoso, parecia fácil. Fiz um cadastro. Coloquei meu nome, meu e-mail, liguei meu cartão de crédito ao sistema e depositei 500 reais. Meu pensamento na hora foi: se der errado, tudo bem, já perdi 5 mil hoje. O que são 500 reais perto disso? E foi assim. A primeira aposta foi em vermelho, 100 reais. A roleta girou, coração acelerado. A bolinha caiu no vermelho. Dobrei. Ganhei 200 reais. Depois apostei mais e mais. Em menos de uma hora eu estava com 1.200 reais na conta do site. A sensação era absurda.
Era como se eu tivesse derrotado o sistema. Como se, depois de um dia de fracasso, eu tivesse retomado o controle da minha vida. Eu ri. Senti uma descarga de adrenalina que eu não sentia havia anos. Era como se tudo que eu tivesse feito de errado naquele dia tivesse sido apagado. Só que não foi. Na manhã seguinte, fui trabalhar com um sorriso no rosto. Fiquei calado durante o expediente, mas por dentro eu já estava pensando: hoje eu volto. Hoje eu vou bater R$ 3.000. Naquela noite, voltei. Ganhei mais um pouco, depois perdi, depois ganhei de novo, e foi aí que nasceu o ciclo. Só que eu ainda não sabia disso. Para mim, era só um hobby. Um jeito de ganhar uma grana extra. Mal sabia eu que o cassino online não queria só meus R$ 500. Ele queria meu tempo, minha sanidade, minha família, e ele ia levar tudo isso. Um clique por vez. Nos primeiros meses, eu me senti invencível. Era como se tivesse descoberto um atalho que ninguém mais conhecia. Enquanto meus colegas estavam presos em planilhas, trânsito e reuniões intermináveis, eu fazia dinheiro deitado no sofá, com o celular na mão e a roleta girando na tela. A Vanessa achava que eu estava trabalhando em freelas à noite. E, de certa forma, era isso que eu dizia para mim mesmo também. Isso aqui é só uma renda extra, não é vício, é inteligência financeira. Só que não era. Era ganância, disfarçada de estratégia. Eu comecei a estudar o cassino online como se fosse uma ciência. Assisti vídeos de apostadores, comprei cursos que prometiam decifrar os padrões da roleta, baixei aplicativos de planilhas de apostas, criei métodos próprios. E o mais perigoso, estava funcionando. Em 3 meses, transformei R$ 2.000 em quase R$ 25.000. Me senti um gênio. Comecei a imaginar como seria largar o trabalho, viver apenas disso. Já tinha até separado uma parte da grana para investir de verdade, como se aquilo ali não fosse uma aposta disfarçada de negócio. Lembro que um dia ganhei R$ 8.000 em menos de 1 hora. A roleta girava e eu tinha certeza de onde a bolinha ia cair. Cada acerto era como um soco na parede da realidade, como se eu estivesse mostrando para o mundo que eu era melhor do que todos pensavam, que eu era mais esperto, que eu vencia o sistema. Comprei um celular novo, fiz uma reserva de hotel de luxo para o fim de semana com a Vanessa, comprei um presente caro para a Luísa e ainda doei dinheiro para 2 amigos dizendo que estava sobrando. Naquela fase, eu não era só o Marcelo, eu era o Marcelo vencedor. O Marcelo que as pessoas respeitavam, que tinha respostas na ponta da língua, que dizia frases como: "O problema das pessoas é que tem medo de arriscar. Quem não aposta nunca ganha." Eu realmente achava que tinha tudo sob controle. No trabalho, comecei a perder o foco. Chegava atrasado, com sono, porque virava a madrugada jogando. Mas mesmo assim ninguém desconfiava de nada. Eu parecia bem, estava sorridente, confiante, produtivo. Por fora era sucesso. Por dentro, era só o começo da ruína. O cassino online me dava dopamina em gotas. Cada giro da roleta era uma promessa. E eu acreditava em todas. Eu não percebia que estava sendo lentamente condicionado, igual um rato de laboratório, a apertar o botão esperando a recompensa. E a recompensa vinha, até o dia em que parou de vir. Mas quando isso aconteceu, eu já estava viciado demais para recuar. A primeira grande perda veio numa madrugada qualquer de quarta-feira. Apostei R$ 10.000, quase metade do que eu havia ganhado nos meses anteriores, acreditando que a roleta estava viciada a meu favor. Perdi tudo em menos de 15 minutos. Meu coração disparou, as mãos suavam, mas ao invés de parar, eu fiz o que qualquer viciado faz. Depositei mais. Mais 5.000, depois mais 3.000. Naquela noite eu perdi R$ 22.000. Fiquei olhando para a tela em branco, com uma mistura de vergonha e raiva. Raiva de mim, raiva do jogo, raiva de perder o que era meu. Foi só uma queda,
Da próxima eu recupero. É só ter calma. Essa foi a mentira que eu me disse. E eu acreditei nela. Foi aí que começaram as promessas vazias. Prometi para mim mesmo que ia parar, que aquela tinha sido a última vez. Mas no dia seguinte já estava pesquisando bônus de depósito, sites alternativos e estratégias de recuperação. Comecei a esconder o extrato bancário da Vanessa. Apaguei notificações do cartão de crédito, troquei senhas, criei contas em bancos digitais para movimentar dinheiro sem que ela visse. Um segredo leva ao outro, uma mentira alimenta a próxima. Para manter as apostas, comecei a usar o limite do cartão. Depois, cheque especial. Depois, peguei um empréstimo em nome da empresa dizendo que era para um novo projeto. Não era. Era para o cassino online. E mesmo assim ainda havia dias em que eu ganhava. Ganhos pequenos que me davam esperanças, que me faziam pensar: tá vendo? Ainda dá. É só questão de tempo para recuperar tudo. Mas esse tempo nunca chegava. Me tornei um homem ausente, silencioso. Estava sempre com o celular na mão, sempre distraído, como se o mundo real tivesse perdido a importância. A Vanessa começou a desconfiar. Me perguntava o que estava acontecendo. E eu respondia: só tô cansado. Cansado eu estava mesmo, mas era de fingir que controlava algo que já tinha me dominado por completo. Os boletos começaram a acumular. A conta entrou no vermelho. Tive que vender meu carro alegando que era para quitar o financiamento da casa. Minha mãe, preocupada, me ofereceu ajuda. Recusei. Disse que estava tudo sob controle. Mentira. O jogo já não me dava mais prazer. Só ansiedade, culpa, tensão. Mas era como respirar embaixo d'água. Sufocante, mas inevitável. Eu prometi parar dezenas de vezes. Chorei no banheiro, olhando para mim no espelho, dizendo basta. Mas bastava o celular vibrar com uma notificação de bônus e lá estava eu de novo, apostando, perdendo, mentindo. Aos poucos, não era só o dinheiro que escorria pelo ralo. Era o respeito da minha esposa, o carinho da minha filha, a minha sanidade. E o pior é que mesmo vendo tudo isso desmoronar, eu ainda achava que podia recuperar. Era só uma questão de sorte. Era só mais uma chance. O fundo do poço não tem alarme. Ele não avisa quando você chegou. Você só percebe quando olha em volta e não tem mais nada, nem ninguém. O dia que a Vanessa foi embora com a Luísa, eu ainda consigo lembrar em detalhes. Ela entrou no quarto, jogou uma pilha de extratos na cama e disse com os olhos cheios de decepção: "Você apostou o dinheiro da escola da nossa filha, Marcelo. Você mentiu. Você nos colocou em risco." Ela não gritou, não quebrou nada. Foi pior. Ela só me olhou como se eu fosse um estranho. Eu tentei argumentar. Disse que ia recuperar, que era uma fase. Mas ela não acreditava mais. Nem ela, nem eu. Naquela semana, meu cartão foi bloqueado. O banco me ligou alertando sobre movimentações suspeitas. Me pediram explicações da empresa. Tive que pedir demissão antes de ser demitido. Disseram que era melhor assim. Vendi o carro, vendi o terreno da casa dos sonhos, vendi até o notebook que usava para jogar. Mas sempre achava uma forma de voltar. Apostas menores em outros sites, com cartões emprestados, contas falsas. O vício é criativo, ele sempre dá um jeito. Comecei a ter crises de ansiedade, tremores, insônia, paranoia. Tinha medo de abrir o e-mail, medo do telefone tocar. Acordava no meio da noite suando, com a sensação de que tudo ia explodir. Um dia, recebi uma ligação da minha mãe. Ela disse que o banco tinha entrado em contato sobre um empréstimo em nome dela. Foi quando descobriu que eu tinha usado a escritura da casa dela como garantia de um crédito que nunca paguei. Ela chorava no telefone. "Meu filho, por que você fez isso? Era a única coisa que o seu pai deixou pra gente."
E foi aí que eu percebi que não tinha mais desculpas. Fiquei 3 dias trancado no apartamento, no escuro, sem comer, sem tomar banho, sem falar com ninguém. A única coisa que me acompanhava era o som da minha própria mente se torturando. Naquela noite, eu escrevi uma carta. Expliquei tudo, pedi perdão para Vanessa, para Luísa, para minha mãe. Disse que não era covardia, era libertação. Que eu tinha tentado parar, que tinha fracassado. Subi no parapeito da varanda. Olhei para baixo. Era alto. Mas antes de dar o passo, o celular vibrou. Era uma mensagem de voz da Luísa, minha filha. Gravada, provavelmente pela Vanessa sem saber de nada. Apertei o play e ouvi: "Oi, papai, eu te amo, tá? Quando você voltar, a gente pode brincar de novo de castelo? Você é meu herói." Senti o mundo parar. As pernas falharam. Desci, me joguei no chão e chorei como uma criança. Naquela noite, eu não pulei, mas morri por dentro. E foi ali, no pior momento da minha vida, que eu entendi. Eu não precisava mais me vingar da derrota. Eu precisava sobreviver a ela. Depois daquela noite, eu procurei ajuda. Não foi bonito, nem fácil, nem rápido. Fui parar numa clínica de reabilitação para dependentes em jogos de azar. O nome bonito era Reeducação Comportamental, mas a verdade nua e crua é que eu era um viciado em cassino online, igual um alcoólatra com uma garrafa na mão. Só que o meu vício vinha com o bônus de boas-vindas e promessas de saque instantâneo. Fiquei internado por 60 dias. Aprendi a viver sem o som da roleta gerando, sem o clique do mouse, sem a ilusão de que eu tinha algum controle. Tive que ouvir histórias de outros como eu. Gente que perdeu tudo. Gente que perdeu mais que eu. E pela primeira vez, parei de achar que era especial. Eu era só mais um na estatística que ninguém quer fazer parte. Quando saí da clínica, fui morar de favor na casa de um primo. Comecei a trabalhar como prestador de serviço fazendo planta de obra para escritório pequeno. Não era glamour, mas era algo. Levei um tempo até conseguir olhar nos olhos da minha mãe de novo. Ela perdoou, mas a ferida ficou. A casa dela quase foi leiloada, só não foi porque familiares se uniram para pagar parte da dívida. Eu ainda estou pagando o resto. Vanessa não quis voltar. E eu entendo. Hoje a gente mantém uma relação respeitosa por causa da Luísa. Vejo minha filha nos finais de semana. Brincamos de castelo como ela pediu naquele áudio. Ela não entende tudo o que aconteceu. E graças a Deus por isso. Só sabe que o pai dela ficou doente e agora está melhorando. Eu estou limpo há 17 meses. Não aposto nem para o ímpar com moeda, porque sei que para mim não existe meio termo. Um clique e tudo desaba de novo. Às vezes ainda tenho vontade, principalmente nos dias em que o dinheiro aperta ou que bate aquela frustração. Mas agora eu tenho ferramentas. Terapia, um grupo de apoio e o rosto da minha filha como lembrete diário do que realmente importa. Se você me perguntar se vale a pena apostar, eu te respondo com uma frase que aprendi na marra. A casa sempre vence. Sempre. E quando ela perde, ela deixa você ganhar só o suficiente para te levar mais fundo depois. Hoje, minha missão é alertar. Contar minha história para que outras pessoas não precisem contar as delas da mesma forma. Se uma pessoa escutar isso e pensar 2 vezes antes de entrar num site de cassino online, já valeu a pena. Porque no final, eu perdi 300 mil reais. Mas o que quase me matou foi tentar recuperar algo que o jogo nunca vai te devolver. Rapaz. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui cada história é um alerta,
e cada alerta pode salvar uma vida.